Olá pessoal, tudo bom? Eu tô para gravar esse vídeo já faz um tempo. É um assunto muito importante sobre numerologia infantil, tá? Por que que é tão importante a gente conhecer os números dos filhos, os números das crianças? É, Na numerologia cabalística, no caso no nosso mapa numerológico cabalístico, a gente encontra muitas informações importantes sobre a nossa personalidade, sobre o nosso destino, sobre a nossa missão de alma, né? O que que a gente veio fazer aqui nessa existência. Então, quando a gente está em desconexão com esses números, quando a gente não segue o que está em nosso mapa numerológico, no caso, o que os nossos números dizem para nós, a nossa vida fica desequilibrada. Então, na numerologia cabalística, nós escolhemos o nosso nome e a espiritualidade dá a nossa data de nascimento, nosso dia de nascimento, tá? Nós não vou entrar nessa questão, né, sobre a escolha do dia de nascimento, enfim, alteração de nome, eu não vou entrar nesse assunto, tá? Eu vou falar especificamente sobre o que os nossos números dizem para nós, né? Os números que estão ali no nosso mapa. Então, no caso das crianças, tá? Existem crianças que têm o primeiro ciclo de vida, elas vibram no primeiro ciclo de vida sob a influência do número 1, por exemplo, tá? Então, o que que o ciclo pede para essa criança? No caso, a criança, né, e também a fase da adolescência e muito provavelmente a fase adulta. Por que o primeiro ciclo tá muito provavelmente na fase adulta? Porque existem pessoas que atingem, a maioria das pessoas atinge a maturidade na numerologia cabalística próximo dos 35, 36, 37 anos, tá? Tem pessoas que atingem essa maturidade um pouco mais jovens, tá? Isso depende também do número de destino, então aí já é outra questão. Mas enfim, então quando nós vivemos equilibradamente de acordo com o nosso número do primeiro ciclo de vida, que é o ciclo da formação, né? O segundo ciclo de vida vai ser um pouco mais leve, tá? Então essa pessoa já vai estar um pouco mais direcionada. Então, voltando, né, à influência do número 1. A influência do número 1, ele pede para que a criança ou adolescente, ela aprenda a se virar sozinha, tá? Então, eu vivi sob a influência do número 1 no primeiro ciclo de vida, tá? Então, meus pais são muito protetores. Eu tive uma proteção muito grande dos meus pais quando eu era criança e adolescente ainda. Então, ou seja, isso não foi tão bom no sentido de eu ainda me sentir ainda dependente no segundo ciclo de vida. Então, isso pode atrapalhar, tá? Nessa fase que é a fase da construção, que a gente já tá preparado para o mundo, né? Já tem a nossa vida profissional, a maioria das pessoas, e então isso pode influenciar negativamente quando os pais são muito protetores. Então, sei lá, o número 3, né, que eu coloquei no post anterior. O número 3 é um número lindo, sabe? É um número onde a criança é lúdica, uma criança que fala bastante, muito comunicativa. Na verdade, é o que o número pede, tá? Então, lógico que existe todo o contexto do mapa. O dia que essa pessoa nasceu, qual que é o destino dela, o que que a expressão que veio no nome dela diz. Então, existe toda uma conexão dos números, tá? Então, uma criança que tem muito 3 no mapa e vive sobre o primeiro ciclo de vida 3, os pais podem ajudar essa criança a trabalhar esse lúdico, a trabalhar a criatividade. E quem sabe ainda no primeiro ciclo de vida, essa criança já sabe o que ela quer no segundo ciclo de vida. De repente ela pode se tornar uma grande comunicadora, uma grande artista, desenhista, pintora, ela pode ser uma cantora ou uma radialista, enfim, tudo que trabalha com criativo, uma escritora. Então é importante analisar, ver ali o que o mapa está dizendo pra gente. Olha, essa criança ela é mais tímida, essa criança é mais reservada, essa criança ela não gosta de estar em grupos. Então os pais precisam entender, né? Por quê? Mas por que que você não quer ficar com seus amigos? Por que que você não quer estar em grupo? Você fica só aí nesse quarto, né? No computador, estudando, enfim. Cada pai conhece os seus filhos, então sabendo os números, eles podem
guiá-los, né, mostrar caminhos de acordo com o que o número está pedindo. Então, de repente, uma criança que não é comunicativa, uma criança que ela é mais reservada, ela é mais analítica, ela é mais estudiosa, mais observadora, perfeccionista, de repente ela não serve para desenhar, pintar ou cantar. Então, não force, né, o que essas habilidades, esses dons que vêm da alma dessa criança a fazerem o que ela não quer ou que ela não é para fazer aqui nessa existência, tá? Então, o mapa revela isso, tá? Então, existem mapas também, tem crianças que têm experiências espirituais, que veem espíritos, vultos, enfim, vai de cada um. Tem pais que não acreditam nisso, mas tem crianças que elas já vêm evoluídas espiritualmente, elas já têm uma experiência espiritual, já de outras vidas, e que elas trazem nessa existência. Então, é muita informação para a cabeça dessa criança, então precisa ser trabalhado isso. Então, quando não há uma compreensão dos pais, com os professores, enfim, as pessoas ao redor, amigos ao redor, essa criança pode ter muitos conflitos e carregar muitos problemas internos e psicológicos para o segundo ciclo de vida. Então, é lógico que um acompanhamento psicológico é essencial, em primeiro lugar, para essa criança. Só que tem pais que acham que não é um problema que possa ser resolvido com psicólogo. E aí, quando ela vai ver os números do mapa, nossa, o que a gente vai fazer com uma criança que tem essa personalidade? Então, acaba encontrando respostas e caminhos, tá? E quem sabe direcioná-la, né, por um psicólogo e enfim, aí depende, né, das características de cada mapa, né, de cada criança. Então, deixa eu dar mais uma característica. Primeiro ciclo de vida, 8. Então, primeiro ciclo de vida 8 é uma criança que muito provavelmente vai estar ali tendo a necessidade de trabalhar muito cedo, de querer guardar o seu dinheirinho, de ser uma criança um pouco mais disciplinada com, sei lá, se a criança ganha mesada, né, dos pais, é uma criança que não vai ter aquela tendência de ficar comprando coisas desnecessárias. É uma criança que já tem uma personalidade, tem uma tendência, né, a ter a personalidade mais organizada, de planejar, de construir e pensar no futuro, tá? Então, é bem interessante quando uma criança vem com o primeiro ciclo de vida 8, tá? E aí existem os números mestres também, tá? Que são números elevados e muitas vezes a criança não sabe lidar com isso, tá? Falando mesmo de espiritualidade, da intensidade que esses números trazem em seus mapas, tá? Então, uma criança que vem com números muito fortes em seu mapa, sei lá, no segundo ciclo de vida, um número mestre 22, o que essa criança, criança não, né, no caso o adulto, o que essa pessoa, olha o quanto de capacidade que essa pessoa tem de construir, né, na sua vida e ajudar com a humanidade de alguma forma, tá? Então não basta somente ver, né, o ciclo de vida, mas sim é importante conhecer todos os números do mapa, os números que falam sobre a personalidade, suas motivações, as lições a serem aprendidas nessa vida, se tem dívidas kármicas ou não, qual que é a estrada que ela vai seguir, que é mais equilibrado para ela seguir, de acordo com os seus números ali da sua essência, né, da sua alma. A missão de vida é muito interessante, sabe? Então, todos os mapas que eu leio, as pessoas ficam impressionadas. Tem pessoas que falam, como é que você sabe disso que aconteceu na minha vida? Não algo específico, tá? Mas que aconteceram muitos movimentos, muitos inícios nessa fase da vida. Eu simplesmente falo, não sou eu que estou falando isso, são seus números. Então, o que eu entendo são dos números. Então, ali a combinação de cada número, a composição ali dos números do seu mapa, já está te dizendo tudo. Praticamente toda a nossa vida está ali no nosso mapa numerológico, tá? Em forma de números, em forma de energia. Então, é super recomendável fazer o mapa numerológico das crianças. As minhas sobrinhas, elas têm números 3, assim, boa parte do mapa, e eu falo para minha irmã, essas crianças têm muita criatividade, elas têm muita capacidade
de criar, de inventar. Elas são muito lúdicas, elas são muito ativas, elas não param. E é muito bonito isso. Então, elas podem ser grandes artistas, elas podem ser grandes criadoras, não sei, aí vai, né, depender de cada uma delas. De repente, escritora, ela pode ser uma pessoa, ficar ali mais reservada, escrevendo, mas ali a cabeça dela não para. Tá criando, inventando, pensando, não deixa de ser um lúdico, né? Você criar histórias. Então, aí vai de cada criança, né? Vai de cada personalidade, né? Então, minhas sobrinhas, no caso, elas são gêmeas, não necessariamente que elas vão ter o mesmo caminho de vida, porque o que muda também são os números que vem do nome, tá? Ali, que tá na certidão de nascimento, que ali tá a nossa parte da nossa personalidade, a forma como a gente se expressa, a forma, o que nos motiva, tá? A caminhar nessa vida. É muito interessante e eu super recomendo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, perguntar alguma coisa, é só me chamar no direct ou no WhatsApp, que tá lá o contato tá lá na bio, tá bom? Bom dia!